Aí, vocês ficaram escondidos. Eu vou vir mais pra cá, que eu não quero só olhar pra você, não. Pode vir. Deixa eu vir aqui, ó, pra eu aparecer Pode também. vir. Aí. Vai, sai daí, vem. Não, não vai falar que você tá. Vem, põe a cadeira mais pra frente, pô. Abraçada aí. Isso, pronto. Agora sim. Boa noite, gente. Então, estamos reunidos aqui para realizar a reunião ordinária do Conselho de Escola e APM da MFV Antônio Santana Galvão. E a partir de hoje, nós iremos transmitir para vocês via WhatsApp, o link do YouTube, para que vocês possam acompanhar de casa, mesmo quem não estiver aqui presente. Hoje nós temos duas coisas mais importantes na pauta, né? 2 itens mais importantes da pauta, que é a prestação de contas, o terceiro repasse do PTRF do ano passado. O PTRF é uma verba recebida pela prefeitura do município, que a própria prefeitura paga para a gente, para as escolas, para que a escola use conforme a necessidade dela, né? E a gente faz 3 repasses ao longo do ano que cai na nossa conta e a gente presta conta ao final do período. Normalmente, trimestralmente, a gente presta contas, né? Aí nós fizemos, nesse momento, eu fiz uma relação aqui de todos os serviços que nós fizemos, né? Não consegui terminar, mas enfim. Então, a gente tem quais os serviços? Serviços contábeis, que a gente tem que contabilizar sempre, né? Os brinquedos que a gente comprou para a brinquedoteca estão aqui. Ventiladores que a gente comprou, alguns que a gente já fez a troca, alguns que a gente ainda vai trocar, né? Materiais, impermeabilizante, argamassa, disjuntor, fio de parte elétrica, de parte de construção, que a gente usa em tudo. Serviços contábeis novamente, serviços de reparo de readequação da cozinha e do banheiro, que nós estamos ainda fazendo, né? Nós compramos os materiais, varões e cortinas, que nós fizemos algumas trocas, reparo dos telhados da unidade, que nós fizemos várias vezes, porque o telhado sempre tem problema, né? Telha e cumieira para fazer reparo dos telhados, reparo de acesso ao telhado do prédio anexo, a gente também teve que fazer um reparo no telhado do anexo. O rolo de manta vinílico é o piso da brinquedoteca, esse rolo de manta vinílico. Aquele evento que a gente teve do Corpeta Pocket Show, né, ano passado, que era aquele palhaço, né? Reparo da brinquedoteca, quando a gente pintou a brinquedoteca, preparou a parede que já está úmida novamente, mas a gente, né? Instalação do piso da brinquedoteca, reparo da quadra, aqueles reparos que nós fizemos novamente na quadra, reparo de canteiro no parque que a gente teve que construir, né? Troca dos portões do parque e construir o canteiro ali que tinha sido destruído, né? Os 2 ônibus para o Centro Paralímpico, que a gente levou as crianças no passado, final do ano passado. Mais materiais, revestimento, argamassa, o portão de ferro com tela, que a gente colocou antes desse daí, que já foi quebrado. Eu estou pagando nessa prestação. Tubo de ferro, válvula hidra e registro de banheiro, que a gente sempre troca, né? Tinta e esmalte para as pinturas. Algumas cortinas foram blackout, né? 70%, né? Pintura interna do prédio anexo que a gente fez no ano passado, lembra? A parte interna das portas coloridas e tudo, né? Eu ainda estou pagando as coisas do ano passado, né? Porcelanato, argamassa e rejunte, reparo de tubulação do forro do telhado, a gente também mexeu em todos os telhados, teve aquele problema e depois a gente teve que mexer novamente, né? Remoção de piso e revestimento, que a gente fez aqui, eu removi os pisos de revestimento, tá? Para fazer a troca, a gente ainda não fez a troca, a gente fez a troca, mas ainda não fiz o pagamento, tá? Eu comprei, mas não fiz a troca. Limpeza de calhas do prédio anexo, a gente também teve que fazer, tá? Tem algumas outras coisas que não entraram aqui, mas estão aqui. A gente faz um documento, que é esse, que agora é um novo sistema que chama-se Escola, né, que é online, e a gente registra, coloca todas essas notas que estão aqui, né? Junto com essas, cada nota dessa tem um combinho, né? Que a gente faz com os orçamentos que a gente tem que colocar. E
todas as consultas de nota que a gente tem que fazer. Consulta de CNPJ, se a pessoa pode fazer o serviço, né, se a empresa está legal, se faz parte do Simples, se o CNPJ está ok. Então, a gente faz todas essas consultas. Aí, a gente coloca os 3 orçamentos de cada nota, referente a cada nota, e a gente escolhe o mais barato, né? Tem que ser o mais barato, e sempre coloca uma cópia do cheque, né? Então, aqui estão todas as notas dos serviços, nesses saquinhos, para vocês olharem. Tá aqui, sempre está disponível na minha sala, para quem quiser olhar. Eu pretendo fazer um mural para colocar isso, ainda não consegui, mas vou fazer, mas está sempre disponível, tá? Então, no programa Siga Escola, que é um programa que tem lá online, onde a gente coloca tudo isso, a gente digita todas as notas, ele faz vamos dizer assim, um demonstrativo financeiro. Aí, nesse demonstrativo financeiro, ele gera um demonstrativo financeiro. Nesse demonstrativo financeiro, sai tudo que a gente tem de verba, tudo que a gente gastou e o que sobrou, né? Aqui, o saldo no final do período, tá? O período que eu estou prestando contas é 1/9 a 31/12. Então, exatamente o final do ano, tá? Agora, tudo que eu fiz de janeiro para cá vai aparecer na próxima prestação em maio, tá? Então, essa é a prestação de contas que eu estou entregando agora, que eu entreguei alguns dias atrás, até 31/12, tá? Então, no final desse período, no dia 31/12, eu tinha um saldo lá de R$ 123.142,33, tá? Isso é o que sobrou de todas essas despesas que eu fiz. Neste saldo, existem diversos programas. Então, a gente tem o PTRF básico, né? A sala de espaço de leitura, que a gente tem um pouquinho de dinheiro lá, sobrou lá os R$ 9,70. Então, R$ 9,70. A gente devia a verba, mas acabou sobrando assim, ficou lá. Ainda não foi colocado naquela verba de livre aplicação, né? Aí tem um material pedagógico que é R$ 2.000, que a gente pode usar e vamos usar esse ano com compra de material pedagógico. A gente tem o Mais Escola, que era aquela verba do Covid, que foi transformada em Mais Escola, tem 5.363. Tem aqueles 28.000 do formação, que tinha 30, a gente usou para o Rodrigo Libânio e tal. Isso. Aí tem o Educom e Imprensa Jovem, que a gente recebeu ano passado, porque a gente tinha um projeto e acabou não gastando, R$ 2.000 que está lá. A gente tem o do Grêmio, que a gente também teve, recebeu a verba e não foi gasto, está aqui. A gente tem o Rolê Cultural, que ainda tem 3.500 de ônibus aqui, que a gente pode gastar. Fazendo Futuro, que é aquela verba de informática de milênios atrás, tem 900 e poucos reais na conta, que eles também não sei por qual motivo não colocaram no PTRF livre aplicação. Tem o programa Cuidados com os Estudantes, que é esse que a gente vai utilizar com o projeto da professora Gisele agora, de higiene, com os 4º e 5º anos. O material complementar, que a gente também pode aplicar R$ 2.000 em material pedagógico, que a gente precisar, entendeu? Desde que tenha um projeto, todas essas verbas precisam ter um projeto, já ter uma autorização do departamento do DIPED, tudo, mas a gente pode utilizar, tá? E aí, a gente tem esse total geral, que com tudo que a gente gastou, sobrou esses 123.000 aqui, que a gente pegou aqui, 123.142,33. Então, vamos dizer, 31 de dezembro eu tinha esse montante, tá? Aí o que eu fiz de gasto a partir de agora e o que vai cair entra para o próximo, tá? Então, assim, os cheques que eu passei a partir de janeiro, por exemplo, eu comprei o piso, né? Então, eu paguei primeiro a retirada do piso, e aí comprei o piso. Então, eu paguei a retirada neste repasse anterior, e aí eu comprei o piso. Vou prestar contas do piso e da colocação na próxima. Entendeu? Não tem mais verba do mais educação? Então, Não está discriminado mais. Não está discriminado. Pedagógica não pode usar mais educação? Pode. Aquela parte pedagógica. Essa específico. Eu acho que aqui a gente não tem mais o sacola integral, né? Não, mais educação. Eu acho que mais educação entra. Vai vir embora, acho que sim. Ano passado a gente não usou, né? Que ela tinha o integral. Eu acho que o mais educação é. Não, o ano passado. Não, né? Será que é o mais escola? Eu vou verificar, tá bom? Olha, esse ano eu quero usar. Esse de
de ônibus, a gente tem que fazer também um projeto. Também. E aí a gente pode ir nas coisas Culturais que tem. Tá. Então, o Felipe, ano passado, levou as crianças no Centro Paralímpico, eu paguei com ele. Com esse dinheiro. Aonde vocês quiserem, né? Só tem que fazer o projeto, a gente tem que mandar pro DPED, o DPED autoriza e aí a gente faz, tá bom? Bom, mesmo se não conseguir lá no catavento, bom jeans, para lá no setor do catavento. Eu fiz um projeto para Guarulhos do catavento também. O setor do catavento também casa bonitinho com o nosso Tinha a parte do sistema solar também, que o quinto e os quartos anos também utilizam. Né? Já faz todo um pouquinho. Então, isso também é uma das coisas da pauta de hoje, né? A prestação de contas, a questão dos bens patrimoniais e também o levantamento que eu vou pedir para vocês, enquanto alunos, enquanto professores, né? Que vocês façam um levantamento das necessidades e dos desejos para esse ano para a escola. O que vocês precisam, o que é necessário comprar. Aí vocês vão fazer essa A gente lista. pode fazer um formulário? Pode, melhor ainda. Aí Tudo a que é gente faz, registrado né? é melhor. Um Mas, formulário, assim, muito né? mais fácil. E aí dá para ir colocando. A gente fez isso, né? Em 2021, Uma 20. planilha online. Uma planilha online que todo mundo ia colocando, Sim. aí as cidades lembra. Então, assim, acho que a gente pode fazer isso e é necessário que a gente faça, porque o ano que vem, no mês que vem, nós vamos ter que escrever o PAA, que ele é aquele plano de aplicação do dinheiro, e aí a gente coloca tudo isso. Então, vocês levantam, facilita muito, tá tudo lá, né? Copia e cola no plano, né? E aí, eu vou receber um repasse agora, no começo do dia. Agora? Abril. Agora em abril. Primeira quinzena aí, a gente está para receber. Hoje eu perguntei para a Lia Mara, eu falei, gente, aí, quando é que vem o dinheiro? Aí ela, semana que vem tá para cair. Eu falei, então tá bom. Então deve cair aí, pelas contas do que foi publicado. Sai uma portaria todo ano, uma portaria publicada em Diário Oficial do PNF, com o valor que as escolas vão receber. Pelo cálculo que a gente fez lá, em torno de 200 mil. Às vezes vem mais, às vezes vem menos, depende, né? Depende do. Mas a conta mais ou menos que a gente fez foi essa. Então a gente vai receber em torno disso, tá bom? Então tá lá na portaria que saiu no Diário Oficial, tá? É importante saber o seguinte, vocês que são Alunas. a gente ouve esse dinheiro, parece bastante dinheiro, né? Mas para uma escola desse tamanho, De alunos. não é muito. E assim, tem muita coisa que acontece nas escolas que os alunos acabam depredando e estragando, que a gente tem que usar o dinheiro para arrumar e podia usar o dinheiro para outras coisas mais legais, mas não pode porque tem que arrumar aquilo que foi quebrado. Então, é uma coisa para vocês conversarem quando vocês verem algum, como vocês são representantes, né? Ver alguém fazendo alguma coisa danosa para o material, é vocês mesmos que pedem, porque esse dinheiro não é para nós, é para a gente fazer coisa para vocês. Se comprasse mais coisas, Seria pra mais vocês, interessante. né? Seria mais legal do que ficar consertando coisas que estão sendo. É o caso do parque, né? O caso do parque. A gente abriu o parque e ele estava cheio de água, né? Então, assim, todo lameado. Então, são coisas que a gente gastou uma nota no passado. Que a gente teve que gastar de novo com o telhado, que a gente teve que... E né? vira e mexe, eu sou testemunha, não sei se vocês estavam na última vez, não, acho que não era no projeto de vocês, tem aluno andando lá em cima do telhado. Ainda, né? Ainda. Que dá pra gente ver porque a janela já A gente tá pode lá. fazer um projeto, né? Projeto de A catar. gente tinha falado no começo. Sabe uma coisa que eu estava pensando, não entra aqui, mas eu falo rapidinho. Não precisava fazer um projeto para essas crianças começarem a catar, porque eles jogam no chão, né? Eles comem a bolacha, jogam o saquinho no chão, eles comem a laranja, jogam a... Hoje é pertencimento, né? Sabe, viver no meio do lixo não é legal. Vocês sabem o que é pertencimento? Pertencimento é vocês entenderem que essa instituição, essa unidade escolar é para vocês e de vocês. Então, assim, não é dos professores, não é da diretora, não é da coordenação, não é da gestão, é de vocês. Tudo que aqui tem é de vocês. Então, tudo que é nosso, a gente cuida, né? Então, esse espírito de pertencimento é o que a gente quer instaurar entre os alunos, para que desde os menores até os maiores entendam que esse processo é importante para que vocês tenham mais benefícios. Tem escolas que têm muito mais coisas que escolas particulares, porque a gente tem uma verba, mas se é depredado, se tem um conserto constante, não tem como ter isso. O próprio passeio que vocês gostam tanto de
Poderia fazer mais, mas não tem dinheiro porque tem que repor vidro, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer isso. Até lixeira, o pessoal quebra lixeira, não sei para quê. Por exemplo, as trocas de telha nem entraram aqui, que eu fiz em janeiro. As coisas que eu fiz em janeiro não entraram aqui. Vão entrar na próxima. E assim, são coisas que eu troquei que já tinham sido trocadas. Então a gente já tinha arrumado as telhas, né? A gente já tinha feito um portão, um gradeado, a gente teve que fazer uma nova porta, porque foi quebrada. A gente tinha feito o canteiro, a gente teve que fazer um novo canteiro. A gente arrumou o piso tá molhado, alagado, por conta de uso errado, né? Do proprietário, as paredes estavam todas pintadas, a gente tem que repintar. O parque ainda não está sendo usado por conta disso. Então, assim, é um prejuízo para vocês mesmos. Né? E assim, não é uma coisa rápida, né? Olha o tanto de documentação que precisa para fazer um conselho. É uma burocracia imensa, né? É uma burocracia imensa. Um monte de e-mail, um monte de contato que a gente tem que entrar, ver os orçamentos, ver se dá, se não dá, se a empresa pode fazer, se a empresa não pode fazer, entendeu? É uma burocracia toda. E aí a gente fez, tá tudo lindo e maravilhoso. Aí chega para quebrar. Quebram. Entendeu? É bem, bem, bem difícil. Eu não posso. Eu tô fazendo reunião de conselho online. Fala pra ela que eu tô fazendo a reunião para que eu possa ligar daqui a pouco. Desculpa. Até nesse horário. Ixi, muito mais. Então, assim, uma das partes desse documento, né, é as despesas demonstradas, que é isso que eu tentei fazer. Na verdade, gente, eu estou tentando fazer o que eu quero fazer daqui para frente, estou montando, comecei a montar, mas é assim, uma tabela com todos os orçamentos, qual que foi escolhido e o valor. Simples, é uma coisa super simples, entendeu? Na prática é difícil quando se tem tempo, porque a gente até começa a fazer, mas aí a gente para, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a gente vai fazendo meio que no manual, mas é uma tabela que eu queria divulgar para deixar colada na sala dos professores, entendeu? Na verdade, eu queria fazer um quadro aqui, futuramente eu quero fazer de vidro, sabe aqueles de escola antiga, onde ficava? E aí eu quero colocar. Isso, aquilo mesmo, Então eu quero colocar, mas enquanto a gente não consegue, a ideia era que, porque é mais rápido. Então você vê, o serviço. Então tá, Ana Paula escolheu ela, 1.600. Então tinha o Mauro, pegou o orçamento do Mauro, a contabilidade 1.700, do assessor 1.800, escolheu mais barato. Então acho que fica mais rápido, entendeu? Assim, eu construí essa tabela através das notas, mas dentro desse documento do demonstrativo financeiro tem as despesas demonstradas, que é tudo aquilo que eu fui, né? Então tem lá os ônibus, o Brubus que a gente fez, aí tem por empresas, na verdade, tá? E todas as notas, todo o dinheiro gasto, todo o dinheiro gasto, né? Tudo que a gente fez. Tá? Então tem assim, material de conservação predial, não exatamente o que está lá na nota, mas assim, porque como é um programa, né, tem algumas opções, Então, material de serralheria, material de alvenaria, sabe? Então tem uma pintura, material de expediente, material de secretaria, material pedagógico. Então, tem algumas opções. Em geral, não é específico. Não é específico, Mas aí também tem o valor discriminado, tudo direitinho. As tarifas bancárias, que a gente também paga, né? Tudo isso que tem que entrar. Então, esse aqui é em ordem que eu vou gastando. Ordem dos cheques, da data, das notas, dos cheques, tá? Então, esse aqui ainda não. Esse que eu estou preparando ainda não está nessa ordem, mas aos poucos a gente chega lá, tá? Então, assim, o montante gasto foi, nesse período, R$ 261.962,97. Você está fazendo as anotações? Ótimo. Depois a gente vai usar suas anotações e o vídeo para fazer a ata, né? Fica perfeito, né? Tá? Aí despesas não demonstradas não teve nenhuma, de períodos anteriores também não, nenhum tipo de justificativa, né? Teve um erro de um cheque, que às vezes a gente vai preencher, por erro de preenchimento, e errou, né? E aí foi cancelado e aparece qual cheque foi cancelado aqui, por erro de preenchimento, tá bom? Aí a assinatura desse documento é feita pela presidente da PN, que é a Rosângela, e pelo presidente do Conselho Fiscal, que é o Marcos, tá bom? Esse documento. Então, tá aqui, para vocês olharem, por favor. Aí eu até agradeço, porque esqueci de fazer isso de alguém. Quando a Valéria tá comigo, é sempre ela, né?
Isso. Aí nós temos uma outra verba que a gente recebe, que é o PDDE, mas o PDDE é feito apenas um repasse anual e é só feita uma prestação de contas que é feita no final do ano, tá? O PDDE vem da União, lá de Brasília. A gente recebe dinheiro de Brasília, esse é dinheiro da prefeitura mesmo, tá? Dos nossos impostos, das coisas que a gente paga, é o dinheiro PDDE, o de Brasília. De Brasília. É o PTRF, esse que você... PTRF, tá? O PTRF são feitos normalmente 3 repasses anuais. São os trimestrais. Mais ou menos. Deveria. Deveria, né? Mas a gente já deveria ter caído esse novo, né? Nós já estamos no mês 4, né? Mas não caiu ainda, né? Normalmente cai em janeiro. Não caiu. Sempre vem um repasse bacana pra gente cuidar da escola em janeiro, entendeu? E esse ano não veio, né? Então vai fazer falta esse dinheiro. Então, esse ano a gente tem que fazer tudo com bastante cautela. Então, o que eu estava falando para vocês? Façam um planejamento, façam essa lista, levantem e a gente vai discutindo para ver, elencar aquilo que é mais importante, tá? Temos também que fazer algumas coisas que a supervisora fez o levantamento, né? Nós tivemos a troca da supervisora da unidade e ela veio aqui e fez o levantamento de algumas coisas que a gente precisava fazer. Dentre alguns pequenos serviços, reparos e tudo, coisas que dá pra gente fazer rapidamente, que a gente até já fez. Algumas trocas de bacia, de tábua de privada, né? Troca de fechadura dos banheiros e algumas coisinhas que a gente já fez alguns reparos. Outros são reparos um pouco maiores, que a gente vai precisar fazer em julho, que a gente vai precisar fazer nas férias, né? Ou que a gente vai precisar do dinheiro na conta, né? Mas uma das coisas que ela solicitou pra gente foi a questão dos bens patrimoniais. Então, os bens patrimoniais, meninas, tudo aquilo que eu compro com o dinheiro da prefeitura, como diretora da escola, e ele passa para a prefeitura. Então, se eu compro essa cadeira, ela fica em nome da prefeitura. Então, ela se torna um bem patrimonial. Então, quando eu for... Querem ver como funciona? Então, olhando, Dá uma olhadinha só para vocês terem uma noção. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Vamos começar. A gente tem várias reuniões, né? Vai se apropriando. Já é um caminho para o Grêmio, tudo isso, né? Muito bom, muito importante. Então, assim, aí a gente fez um levantamento, a Valéria fez o primeiro passo da questão de se desfazer de bens que são patrimoniais, é fazer um levantamento de tudo que a gente tem. Então, a Valéria, junto com a Lindalva, né, fizeram um levantamento do que a gente tem de material inservível na escola. Então, coisas que já não servem mais. Né? Eles são divididos em bens inservíveis e materiais inservíveis. Então, bens inservíveis são a cadeira, a mesa, tal. Os materiais inservíveis são vidros, lâmpadas, partes de, né? Então, partes de bens que sobraram e tal, são materiais inservíveis, tá? Então, a gente fez o levantamento. O que nós temos hoje? Nós temos mesas de alunos danificadas, 118 na escola, que estão danificadas. Então, nós recebemos mesas novas, nós estamos fazendo a troca, e aí vamos mandar essas mesas embora. Essas inservíveis aí tá conquistando aquelas que estão na praia. Aquelas que estão lá no palco já são as verdes. As verdes. Estão somadas. Da escola toda, tá? Então, nós temos 118, tá? Então, primeiro eu vou passar para vocês o que a gente tem, aí a gente vai decidir juntos o que a gente vai fazer com isso, tá? Se a gente vai doar, se a gente vai vender, vocês que vão decidir. E depois a gente vai fazer os documentos, a documentação, que é assinada pela supervisora, que é assinada, né, pelo conselho, e junto vai a ata, tá? Aí nós temos cadeiras de alunos, as cadeiras verdes, 76. Aqui está por localidade, onde está. Onde está cada coisa. Um pouco mais, porque essa semana mesmo na sala de leitura, 3 já quebraram. Então, são coisas... Tem uma sala que chega, não tem mais cadeira para todo mundo. São coisas que são constantes, sabe? Elas são antigas. Constantes, trocas constantes. Todo final de ano eu peço mesa de professor, cadeira de... Todo ano. Às vezes vem, às vezes não vem, às vezes demora, às vezes uma vez eu não tenho onde colocar as demais, né? Então, assim, tem tudo isso. Quadro. Eu tenho 4 quadros. Tem uma mãe perguntando se você vai falar depois da segurança da escola.
Tudo bem. Pergunta para ela exatamente o que é assim. Pra gente ficar mais fácil, né? Uma restrição, quem for com uma restrição? Você colocou? Aí eu não consigo perguntar para ela. Você já tinha perguntado antes? Já. Não, eu já tinha dado boa noite. Aí a gente não consegue. Não. Quadros são esses quadros brancos, quadros antigos de recados, que nem a gente tem esse aqui no corredor. Sim. Então a gente tem 4 na unidade. Espelhos quebrados, a gente tem 2 que precisam ser mandados embora. Cortinas a gente não tem. Pisos, a gente tem meia caixa que está sobrando de algum piso antigo. Mesas de professor, nós temos 10 mesas quebradas. Outras mesas maiores, retangulares de escritório, a gente mais antigas, tem 10 também. Armários quebrados, tem 2 e mais ou menos 10 portas soltas, que foram saindo de armários e ficando quebradas por aí. Mesas redondas, a gente tem 8 daquelas que nós fizemos a troca, né? Caixa de frutas, que são desengradados, que eu não sei se tem 2, que provavelmente eram da cozinha, quando a cozinha era... tem 2. Pia, a gente tem uma pia, provavelmente foi retirada do banheiro, que não foi ainda mandada embora. Mais ou menos 30 lâmpadas queimadas, que também precisam ir logo embora, né? Pedaços de vidros de janela, mais ou menos 10. Madeiras, nós temos 3. Livros, a gente tem 1 milhão de livros em sala, que ainda não foram mandados embora, né? As meninas mais do que ninguém sabem, antigos, preenchidos às vezes, né? Gavetas soltas, temos 2. Falei, mas não tem. A minha cortina da mesa. Tem cortina para... Não, a cortina não. Os varão, tem que mandar embora. Tem ou consertar ou... Tá. Por aqui, tá? Tá bom. A gente lembra. Cadeiras de escritório danificadas, eu tenho 35 mais 10 da sala de informática. Poderia ser todas trocadas, né? Porque elas são baixas. Se Elas chegar, perderam, né? Muito ruim. Vocês perderam aquela borracha? É que você sabe que a gente tem um impasse, né, Gil? É assim, quando você faz o pedido para SNE, e é uma compra de SNE, eu não posso comprar. Vamos supor, existe uma compra. Então, a prefeitura vai comprar, ela está licitando empresas que vendem cadeiras de escritório. Então, eu não posso fazer a compra, mas eu posso fazer um conserto. Então, pode ser que a gente pode fazer isso. Vamos supor, a gente liga no almoxarifado e pergunta quanto tempo vai demorar? Vai demorar, não tem prazo, vamos supor. Aí faz consulta. Aí eu posso fazer o conserto, entendeu, dessas cadeiras. Borrachinhas. Sei. Então já é barato, rápido, né? Bom, ok. Então uma nota, né? A escriba. Como que chama? Pezinhos de borracha Calço, com as não é? cadeiras, calços de borracha com as cadeiras da sala. Baú, parece que tem um baú aí, nunca vi esse baú, mas parece que tem um baú de madeira aí. Pedras de ardósia, 2, provavelmente foram retiradas do banheiro, quando teve aquela reforma. Uma louça que foi trocada, aquela louça ruim que foi trocada, lembra? Cano articulado, um rolo de cano articulado, 9 cadeiras brancas com ferro verde, são aquelas antigas, as anteriores a essas carteiras. Sabe aquelas carteiras de aluno que eram brancas com ferro verde? Anterior a essa, Então tem aí 9. Quando nós entramos aqui. Depois cadeiras. Portas de madeira, 4 portas de madeira. Restos de obra, muitos, colocar aqui muitos restos de obra que ficaram aí, porque a gente sempre pede para o prestador levar e eles não levam. Por isso que nós estamos trocando todos os prestadores. 3 cadeiras pretas de cinema, uma com 3 assentos, eu não sei o que é isso. Aquelas que ficam juntas. Acho que Não é cinema. acho que Aquelas cadeiras de teatro, não é? Não é cadeira de É de teatro? Mas É eu aquelas cadeiras de sala de espera. tipo assim. Não é é cadeira. que eles usam para sala de vídeo. Então é cinema, entendeu? Mas não É que parece uma coisa Ela estofada, devia estar, assim, sabe né? onde? No lugar da banda lá, porque ela apareceu... É isso mesmo, é isso mesmo. Uma com 3 assentos, é isso mesmo. Mesas quadradas, 2. Ventiladores, muitos quebrados, vai acumulando, vai ficando.
armários de cozinha. Tem que Esse não tinha que ser realmente. Sim, notificar. É que assim, por exemplo, no caso de ventiladores, são materiais. Então, assim, isso não é bem patrimonial por causa do valor baixo. Então eu não preciso discriminar número, nem nada disso, entendeu? Então eu dei baixo em ventiladores quebrados, entendeu? Porque ele não está no meu patrimônio. Então, essa é a diferença de material para bens, por exemplo. Se eu for me desfazer dessa mesa, ela é um bem patrimonial, ela tem um número. Então, essa aqui, eu tenho que dar um destino final. Agora, ventiladores quebrados, restos por exemplo, sacos de entulho. Muitos sacos, restos de obras. Isso é inservível, uma coisa inservível que não é dinheiro da prefeitura, entendeu? Coisas que sobraram, né? E a destinação que você vai dar a isso? Isso, aí vocês que vão decidir, tá? Se você vende, você ganha um dinheirinho, certo? Só que assim, não vai ser, já não é muito dinheiro pelo valor. E vai ser menos ainda, porque eu acho, na minha opinião, eu acho que você tem que oferecer para quem venha retirar. Se você tiver que levar, é um outro trabalho que ninguém tem tempo de fazer. Mas entre mortos e feridos, entra alguma coisinha. Sim, entra. Do que só se desfazer. A questão é a dor de cabeça que a gente vai ter. Isso, eu estou falando só em relação ao que não é patrimônio. Isso. Agora, o que é patrimônio, inservível, fazer o processo do que é inservível é muito complicado. Muito. Porque o destino final é complicado, entendeu? Você comprovar onde foi, né? Exato. Você garantir que aquilo não vai ser revendido, entendeu? Você tem que tirar as plaquinhas. Então é bem, né? Então, assim, gente, sou sempre a favor da doação. Eu sou a favor da doação, porque eu acho que a gente tem recebido, não sei por quanto tempo, né? Essa verba, a gente vai receber essa verba mais gordinha aí, né? Mas assim, que tem vindo há alguns anos já, né? Mas eu acho que com essa receita a gente não precisaria, na minha opinião, tá? Sim. Mas aí não sou eu que decido, são Eu vocês, sou né? realmente, no caso, que não tem que dar o trabalho. O Se restante... conseguir alguém que comprar, ótimo, seria perfeito. Se não conseguir... Eu acho que a gente para doação também precisa ter. Quem que vai querer? precisa. Quem vai querer? Precisa. Esses centros de reciclagem, né? Eles vêm buscar e ativar. Então, a gente tem até o telefone de uma pessoa que faz a compra e retira, que foi de diretores que já fizeram, que já estão acostumados com isso tudo. E ele faz tanto a doação, então ele leva, ele faz esse serviço de carregar e levar para quem a gente for doar, e também faz o serviço de comprar. Né? Então, assim, a decisão é de vocês. Para que a gente faça a venda disso, a gente vai ter que fazer toda a documentação disso, né? E principalmente ver como está a questão da nossa conta da PMzinha, que foi uma conta que foi aberta, acredito que na gestão da Ana Vanícola, ou talvez anteriormente, tá? E foi uma conta que eu nunca mexi, porque a gente não teve renda de APMzinha, né? Acho que nos últimos 11 anos que eu tô aqui, a APMzinha é pobrinha. Então, porque a gente... Ela só tem a conta, mas ela não tem o que pôr. Na verdade, eu nem sei se a gente tem a conta, porque às vezes a conta é fechada, né? Porque não é utilizada. Então, assim, se vocês decidirem que a gente vai vender, aí a gente vai ter que pedir para a presidente da PM, que é a Rosângela, ir até o banco, né? Verificar essa situação, regularizar essa conta inicialmente. E aí depois... O trabalho todo tem que... Eu não sei quanto Porque também, quando que vai ter, a gente tem que fazer levantamento. Quanto disso vai ser vale a pena. E colocar, né? Por exemplo, se isso render o dinheiro que a gente consiga, vamos supor, na Páscoa, né? Garantir, né? Aí é legal. Entendeu? No Natal, no Dia das Crianças, né? Se aí, porque, assim, na verdade, a PMzinha é isso, né? É isso. Que a gente pode estar com um cupom fiscal, né? O cupom fiscal simples serve, entendeu? Um recibo simples serve. Então, assim, é interessante por conta disso, né? Já tem um telefone de alguém verificar com essa pessoa, e a pessoa que já fez isso, qual que é o plano? O que eu tenho que fazer?
De repente a pessoa já te dá Às uma vezes mastigadinha, assim, o cara já às sabe vezes também, o negócio pode ser muito simples de já garantir. Então, eu tô fazendo. Seja gente, R$100 já. Sim. essa é a ótimo. primeira vez que eu tô mexendo com bens patrimoniais, porque eu entrei como diretora naquela EMI que eu tava, né? E a diretora já estava lá há 20 anos, então ela estava com tudo redondo. Ela já tinha mandado embora bens patrimoniais antes de aposentar, estava tudo só bem redondo, né? E eu não tive que fazer isso, e aí vim para cá em 2020, a gente teve pandemia, tudo. E na verdade os bens foram aparecendo agora, né? Acho que eles foram. Começou a comprar novas coisas. Comprar, pra foi Chegaram as Isso. mesas novas, desceram. Isso. Aí apareceram, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um monte de material escrito de informática. Tem. Tá listado? Aí, Não, então a gente precisa Então. listar também. Isso é importante. Fazer esse levantamento. Então, é que esses bens de informática a gente não pode mandar para o governo. Duvidei. Você está falando de computador? É, os computadores. Não pode. Tem Isso tem computador que aqui? ficar na escola. Tem. Tem computador aqui que tá. A sei gente lá, tem os aqueles primeiros Windows que chegaram. 95. É, tipo. Aquele que tinha o Windows 95. Aqueles E primeiros. Os últimos que saíram estão aqui também. É. E aí a já gente tá está para começando. receber Ficaram novos. de vir, Ficaram mais de novos. vir. Não, ficaram de vir retirar e nunca vieram. É para deixar aí, porque isso tem um outro nome, SBP, assim. Tem um outro nome, uma outra sigla que não é bens patrimoniais, é uma outra sigla para bens da tecnologia. É o- Eles ficam na escola, eles podem ser remanejados de acordo com o interesse da secretaria, quando a secretaria quiser. Então, assim, até já me disseram, eu tenho que ver, que se eu conseguir um laudo, mas eu achando que é uma cilada, entendeu? Você mexer com isso. Mas, assim, o ano passado eles tiraram alguns computadores daqui e levaram. Não vale nada, não. Hoje em dia não vale Não. nada, né? Não, mas Não levaram. ninguém levou nada, Estão tá tudo aí. Tem coisas principalmente muito velhas aí. Então, a prefeitura que tem que resgatar, retirar e eles darem fim, entendeu? Então a gente cuida. Tá bom. Tá bom. Então, assim, eu e a Val, a gente está estudando toda a legislação que fala sobre os bens, né? E estamos, como também é a primeira vez que ela faz, né? Tem alguns decretos principais que estão aqui. O principal deles, o que facilitou muito a nossa vida, que é o que a gente vai usar muito, que é esse dos materiais inservíveis, é um da época do PITA, de 97. Super, que facilitou a nossa vida, né? Que você pode dar baixa, é isso que eu estava falando, nos materiais inservíveis. Então, ventiladores, coisas quebradas, que não são bens, né? A gente consegue se livrar. Que antes Então, o que eu posso fazer é assim, informação, teclado e mouse, não precisa que não entre, ele é periférico e eles não entram na sala. não entra. Posso quebrou lá, eu já Você pode jogar. faz tempo. Mas, pelo amor de Deus, né? Então, pelo amor de Deus, tipo, a gente registra caneta, né? É mais ou menos. Então, assim, aí a gente vai fazer uma ata que seria datada da mesma data do dia que o conselho decidiu os fins que esses bens teriam, e aí a gente vai registrar, tá? Então, a gente fez o levantamento, e vamos discriminar tudo que a gente está mandando embora, para onde a gente vai mandar. Então, escolhemos o moço tal, que vai destinar isso, tal. Escolhemos doar. Escolhemos arrecadar, recebemos tanto, aí a gente tem que ir no banco, depositar o dinheiro, anexar o comprovante, tem toda essa parte da burocracia, tá bom? Mas a gente está agilizando isso, que na verdade é uma coisa que eu já gostaria de ter agilizado desde o ano passado, mas algumas coisas nos impediram de... E agora, se for colocar essas aí, vai descer mais coisa quebrada ainda. Isso. Que assim, eu ia colocar o combinado até com os mediadores, era da gente fazer o cantinho hoje. Lá não tem mas ainda não tem condições, só depois vai eu tirar pensei nisso, só quando tirar. Mas assim, coisas que acho que a gente consegue fazer em torno de um mês, a gente resolve, tá bom? Se a gente... Isso, começar a alinhar, né? Alinhar, resolver e tudo, tá bom? Então, na verdade, agora eu passo para vocês, para que vocês digam o que vocês acham, que façam a votação, se vocês acham que é o caso da gente doar ou é o caso da gente vender, tá bom? Fica decidido por vocês, aí depois a gente faz a documentação. Porque a gente ainda precisa também de um laudo da supervisora, né? Eu acho que o que vale mesmo é verificar quanto custo-benefício, custo-benefício disso. Quanto valeria? Não, teria que entrar em contato com essa claro, pessoa que claro. outros diretores já te deram uma indicação,
e ver com ela. Se for um valor que dá para fazer, por exemplo, uma coisa para um evento no dia Uma da criança, festa. ou na festa junina, comprar coisas para fazer com Aquele bingo aquele legal que a bingo que gente os queria e não tiveram que pagar. gratuito, Não é? né? Então, isso vale a pena. Caso contrário, Eu não. acho que é melhor não. A gente tem que fazer esse levantamento para depois a gente Tem tentar. grandes esperanças, Então, tá bom. né? Só Então a valor que gente dê põe pra- isso na ata, tá bom? para reverter para o aluno. Então, aí a gente, vou pedir para finalizar essa ata com você e falar com você, que você falou que tem algumas coisas lá, né? Que precisa estar aqui, né? Que é das coisas do computador. E aí, se tiver mais alguma outra, descer essas novas, essas antigas, que estão as novas subindo, né? Finalizando isso daqui, entrar em contato com a pessoa, para a pessoa dizer assim, mais ou menos vocês arrecadariam tanto. Sim. E aí a gente A pessoa decide. tem que dar uma olhada e fala. Vale a pena, não vale? Se não vale, Não. leva. Tá bom, ok. Então, vocês concordam? Vocês concordam, meninas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês devem ter ficado com um monte de dúvidas, né? É muita Não, coisa. não, a gente participou do ano passado, então a gente já sabe mais ou menos alguma coisa da escola. Ah, que bom. Que bonitinho. Muito bem. Então, vocês podem ver o que vocês quiserem, tá bom? Você Pode. A mãe quer saber sobre os acontecimentos nas escolas. E aquela que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, né? O restante, a princípio, a gente considera como fake news, né? Nenhuma outra escola, principalmente aqui da nossa região, registrou nada de fato, né? Então, por enquanto, são apenas boatos, né? Confusões, boatos. Então, assim, por precaução, na verdade, para guardar os meus funcionários e os meus alunos, eu solicitei para o dia de amanhã e de quinta. Não, amanhã. De amanhã, só de amanhã. Isso, Só de amanhã, manhã e tarde, sexta a gente não vai trabalhar, manhã e tarde, que a GCM esteja aí, né? E na entrada, na saída e durante o período, tá? Para garantir a segurança nossa e dos nossos alunos, as famílias, né? Hoje nós fizemos uma ação, nós tivemos uma ação na parte da tarde, que eu acho que até funcionou bacana, né? Acho que a gente, como tudo, a gente vai aprimorando, mas acho que funcionou, da ideia de resguardar um pouco a escola, né? Então a gente fez a saída aqui embaixo, né? Vamos manter isso para o dia de amanhã. Os pais entram até o pátio e retiram os alunos no pátio, né? Escalonamento de Com horário. escalonamento de horário, né? Os professores descendo a cada 5 minutos por turma, pelo pátio, né? Então, essa parte da entrada ficou mais livre para que os pais possam estar. Inicialmente, é o que a gente tem, que a gente vai fazer. Eu acho que nesse momento satisfaz as necessidades, né? Porque a gente não tem nada, infelizmente, são fatos muito tristes, né? Horríveis, que a gente, né? A gente não gostaria de nunca anunciar numa escola, né? Que a gente não gostaria, apesar da gente saber que existe isso fora do Brasil, já existiu muito, né? Existem, infelizmente, grandes, né, casos desses. A gente teve nos Estados Unidos aquele Columbine, né, que foi um caso muito, muito sério e tudo. Mas, assim, o que eu acho que isso tem que levantar alerta na gente, que a gente precisa cuidar dos nossos jovens, que a gente precisa cuidar do psicológico dos nossos jovens, né? Então, eu acho que se ficar atento enquanto pais, enquanto família, enquanto tá escola, vendo, né? O que está havendo, né? Eu acho que isso tem que abrir o diálogo entre as famílias e a escola, né? A parceria, a importância das famílias estarem dentro da escola quando forem chamadas, delas virem, delas nos chamarem quando elas precisarem, né? Delas entenderem quando a gente convoca e pede para levar o médico, quando a gente pede um laudo, quando a gente cobra, né? Uma consulta, uma documentação, né? Então, assim, a importância disso, a gente precisa cuidar dos nossos jovens, a gente precisa olhar para eles, olhando para eles, ouvindo, porque o mundo está muito difícil, né? O mundo está muito difícil, as possibilidades estão muito difíceis.
a gente trabalha, são muitas, a gente trabalha muito, então muitos dos nossos crianças, dos nossos jovens, digo por experiência própria, tem criança, fica em casa, né? Fica com outras pessoas, né? Então, assim, a gente não consegue ter 100% de certeza de tudo que ela está fazendo, de onde ela está, do que ela está vendo, de com quem ela está falando, né? Então, assim, a gente precisa manter o diálogo nas casas, a gente precisa manter o diálogo na escola, a gente tem que trabalhar por uma educação cada vez menos violenta, né? E cada vez mais conversada, cada vez mais, né, de proximidade entre pais e filhos, para que os filhos possam dizer: mãe, eu estou deprimida, mãe, eu não estou bem, me leve ao médico, ou alguém que fale, assim, perceba que o filho não está bem, né, e consiga ajudá-lo a tempo. Eu acho que a mãe está falando aqui que ela está muito preocupada, né, com a entrada de outras pessoas. Eu acho que a Ana já explicou hoje o que aconteceu, né, como que a gente fez esse escalonamento. E entender, os pais também entenderem quando a gente não entrega o filho, que não está com autorização, que a gente não deixa ir embora sozinho, quando ligam, porque a gente precisa disso por escrito. Isso é uma segurança para os filhos de vocês. Ninguém aqui faz nada para o pior para as crianças. Sempre a gente vê o melhor, né? Então a gente precisa que os pais entendam isso também e trabalhar essa parceria. Isso, trabalhar essa parceria, né? Entender que eles são o futuro, né? E que o futuro, entender principalmente, eu acho, né? Hoje, enquanto mãe nova, de 2 anos, assim, que eu venho vendo, é que, assim, as nossas gerações foram gerações criadas muito no apanhar, né? Muito no apanhar e menos no diálogo. E eu acho que o que a gente tem que levar de novo para os nossos filhos hoje, né? Eu sou uma mãe nova, porém velha, né? Assim, velha de idade, mas nova, recente. Eu acho que a gente tem que levar que o diálogo é muito mais importante, né? Que a violência traz muitas outras consequências. Então, assim, né? Que o diálogo, a conversa, a proximidade e o amor são capazes, né? O afeto é muito importante. Né? O afeto, e eu não estou dizendo permissividade, né? Eu não estou deixar fazer tirar a autoridade dos pais, no nenhum momento, mas assim, ser uma autoridade mesmo, construída. Então, assim, isso não é certo fazer. Claro que a gente não vai conseguir isso com 2, 3 anos, mas ao longo da vida, né? Eu acho que assim, a gente pode salvar muitas vidas. Acho que a gente pode salvar muitas vidas, né? Então, que ela falou, né? Que ela fica muito preocupada, nós também. Nós estamos já colocando algumas medidas de restrição de alguns espaços. Eu, inclusive, já fechei o portão da escola, né? E pretendo, essa também é uma coisa, uma pauta de conselho, né? Pretendo colocar um portão automático com câmera lá na entrada dos alunos. Então, esse portão ficará fechado todos os horários, que não seja entrada e saída, e todas as pessoas que entrarem terão que identificadas, dizer aonde vão, na calçada, para poder chegar na calçada, para chegar na porta. Eu acho que isso já nos protege, enquanto alunos, professores, né? Eu acho que isso eu já tenho trabalhado para isso desde o ano passado, retrasado, né? Que a gente veio fechando, a escola era toda aberta, né? A gente veio fechando, a gente fechou o portão do meio, lembra? Aí a gente fez o portão automático para fechar o portão. Então a gente vem organizando para a proteção dos nossos alunos, né? Para mais segurança. E aí esse ano, pela falta de funcionários, né? Principalmente que eu só tenho 2 para cobrir os meus 2 períodos e os meus 500 alunos, que é a Maria e a Lindalva, né? Eu não tenho como manter alguns espaços abertos, né? Então, isso também. Então, acho que é uma das coisas que a gente fez, foi esse fechamento. E no próximo conselho, com o levantamento das necessidades... Seria maravilhoso colocar a câmera no portão. Lógico, né? Lógico, a ideia é essa. E temos algumas outras ideias que foram sugeridas, que outras escolas têm feito. Então, tem algumas escolas, inclusive a escola lá de Suzano. Suzano não é outra. Qual que foi? Onde que foi? Esqueci agora. Foi Suzano? Foi Suzano, né? Então, que colocou câmeras em todos os lugares. A gente vai colocar, como a gente já tinha posto aqui, que a gente vai fazer um formulário para os pais, para os alunos, para os funcionários. Que todos tenham acesso. Todo mundo tem acesso, para vocês também colocarem que sugestões para a gente, né?
Isso, E a e escola aí, se faz com todo mundo. com todo Os mundo, alunos, professores, os pais. acho que agora a gente está chegando num nível legal, que a gente está conseguindo, né? Temos crianças, meninas, mocinhas aqui, né? Mas assim, querendo dizer dos nossos alunos que estão aqui, né? Participando, né? E aí abrimos o convite aos pais, e não são só os membros do conselho que podem participar, mas a gente tem essas reuniões mensais, no mínimo uma vez ao mês, né? E aí, se vocês quiserem, venham, que a ideia é isso. Vocês gostaram também da transmissão? Se vocês E gostaram. se coloquem, né? É muito importante. A gente consegue saber quantas pessoas. A gente chegou a 25, agora estamos em 11. Ó, que não, assim, muito mais do que quando a gente faz Faz reunião, presencial, né? Só. Então a gente consegue. Então é isso, gente. Queria que vocês gostariam de colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Não? Tá bom. Queria agradecer. Obrigada, Gil, pela transmissão. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite. gente. Boa noite. Até a próxima. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa! Páscoa!